Graça e paz, irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no Salmo 72, que fala como será o reinado messiânico, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É um salmo profético, é um salmo que faz uma referência também de Davi, na verdade uma oração pelo seu filho Salomão, que é um tipo de Cristo, ao mesmo tempo profeticamente aquilo que nós vamos aprender que vai acontecer lá no futuro no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que tanto Davi como Salomão estabeleceram um reinado, uma monarquia teocrática, mas eu tenho certeza que você tem princípios tremendos que você pode aplicar na sua vida, aprender e colocar em prática no seu coração. Salmo de número 72. Olha só o que diz o texto sagrado. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal. Não se esqueça, PR Giovanni, no YouTube. Salmo 72 diz o seguinte: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo e também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o cimo dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o céu. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurados. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 72, um lindo salmo que nos ensina sobre o reinado do Messias, Como será o reino do Messias? É bem interessante, é um salmo profético, como eu falei. Foi Davi que escreveu este salmo, é o que diz os estudiosos, para seu filho Salomão, como eu falei. Aqui nós vemos as meditações, a contemplação de Davi ao final da sua vida, os últimos pensamentos. É interessante que os eruditos traçam o seu paralelo entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Jesus. Claro que a sabedoria de Jesus é incomparável, é o que nos diz aqui Colossenses 2:3. É interessante que vemos que a paz e a prosperidade do reino salomônico, que aconteceu logo em seguida, a morte de Davi, apontam para a paz que haverá do príncipe da paz no seu reino milenar. O escritor aqui está olhando profeticamente para as glórias do reino perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui justiça social, vemos aqui estabilidade do reino, vemos a prosperidade do reino messiânico e a paz desse reino extraordinário, perpétuo, sempre eterno. É interessante que é um salmo escrito por um rei, Davi aqui,
dedicada a outro rei, Salomão, seu filho, e tem em vista aquele que é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o que nos diz Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. É interessante também que a tela de fundo é a aliança davídica, relatada lá em 2 Samuel 7, e também a visão do filho de Davi, Jesus de Nazaré. Interessante que Salomão é um tipo, é um símbolo do último governante davídico, que será Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Matthew Henry, um grande comentarista, ele menciona 10 características do reino messiânico. E aqui nós vamos dar essa dica de como será o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino daqueles que reinarão com Cristo, ao serem arrebatados, receberem novos corpos glorificados e depois voltarem em glória na segunda vinda de Cristo para reinarem com seu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Mas a grande pergunta é essa: quais são as características desse reino messiânico mencionado nesse lindíssimo Salmo 72? Primeira característica é que será um governo justo. Será um governo justo, é o que nós vemos no versículo 2. Segundo lugar, será um governo pacífico. Sim, será um governo pacífico. É o que nós vemos no Salmo 72, 3 a 7. Também será um governo que protegerá os pobres e necessitados. Nós vemos isso no Salmo 72, versículos 2 e 4. Quarto lugar, quarta característica, ajustará conta com os opressores soberbos. Eles serão punidos, serão julgados e condenados, é o que nós vemos no Salmo 72, versículo 4. Quinta característica, concederá toda a sorte de bênçãos aos seus súditos, aos filhos de Deus, ao povo de Deus. Salmo 72, versículos 5 a 7. Sexta característica, trará consolo ao seu povo, é o que nós vemos no Salmo 72, de 6 a 7. E a sétima característica será um reino universal. É o que nós vemos no Salmo 72, de 8 a 11. E a oitava característica será amado e honrado por todos, o Rei dos Reis, o Messias, nosso Senhor. É o que nós vemos no versículos 15 a 17. Nona característica será de completa abundância, um reino de abundância, de bênção, de prosperidade, é o que nós vemos no versículo 16 do Salmo 72. E a décima característica será um reino perpétuo, que durará para sempre, um reino sempre eterno, Salmo 72, versículo 17. É interessante que esse salmo está dividido por Hernandes Dias Lopes, um grande comentarista do texto sagrado, da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vemos a justiça do reino, do versículo 1 ao versículo 4. Vemos, num primeiro momento, desse primeiro ponto, um pedido e um favor do rei. No versículo 1, vemos a aflição dos juízos divinos, o exercício da justiça de Deus. Vemos também um padrão de justiça do reino, no versículo 2. Um reino de equidade, um reino de igualdade, fraternidade, verdadeira liberdade no Senhor. Terceiro momento, vemos a paz do reino é fruto da justiça. Até porque a paz é filha da justiça. Um reino de justiça promove a paz. Nós vemos também que a compaixão e o rigor do rei, no versículo 4. Ou seja, liberdade e abundância para os oprimidos, juízo e condenação aos opressores, injustos, violentos e tiranos. É o que diz o texto sagrado. O segundo ponto que nós vemos, a segunda cisão aqui no texto, está do versículo 5 ao versículo 7. Vemos a eternidade do reino, a eternidade do reino. Vemos que será um reino que nunca terá fim, no versículo 5, Jesus e seu reino durarão para sempre. Vemos que seu reino será restaurador, no versículo 6, Jesus Cristo é a fonte da restauração e seu reino é o território da restauração. Vemos também que o seu reino será próspero, versículo 7, haverá abundância de paz e o justo florescerá como a palmeira, que diz o Salmo. É interessante, na terceira separação, terceiro ponto aqui, a terceira cisão do texto sagrado do Salmo 72, vai do versículo 8 ao versículo 11, onde nós vemos a universalidade do reino.
a universalidade do reino. Ele não terá mais os limites da terra prometida, mas abrangerá todo o globo terrestre. É interessante que o texto sagrado nos ensina que o seu domínio é universal, no versículo 8, ou seja, haverá súditos de todas as tribos, línguas, povos e raças. Seu domínio também exige submissão universal, é o que diz o versículo 9, todos se curvarão diante do Rei dos Reis, Jesus Cristo. O seu domínio também exige reconhecimento universal, ou seja, os reis de perto, os reis de longe, todos receberão o senhorio dele, de Jesus de Nazaré. Vemos também que o seu domínio exige rendição total. Será que você tem se rendido ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré? Vemos aqui que só o Messias receberá reverência universal. Todos os homens, todos os reis, todos os imperadores ao longo da história tentaram ter essa rendição total, essa reverência universal, mas só Jesus de Nazaré terá essa proeminência. Vemos em Daniel 2,44, onde o texto diz: o Deus do céu suscitará um reino que nunca será jamais destruído. Olha que coisa tremenda, Daniel 2,44. A quarta cisão, o quarto momento desse Salmo 72 fala da redenção do reino, a redenção do reino, dos versículos 12 ao versículo 14. Ou seja, a pobreza será dissipada, a injustiça social será coisa do passado, o fraco e o necessitado terão livre acesso à sala do trono de Deus, isso é tremendo. Ele libertará a alma do engano e da violência. É interessante que a Bíblia nos ensina que o rei acolhe os inacolhíveis. Nós vemos no versículo 12, eles serão conquistados pelo rei justo e condescente Jesus de Nazaré. Vemos que o rei salva os que nada têm para retribuir. O rei Jesus salva os que nada têm para retribuir, no versículo 13. Vemos que a salvação é gratuita, a salvação é pela graça, e no milênio também será assim. O rei redime a alma dos oprimidos, no versículo 14, ou seja, ele derramou o seu sangue pelo seu povo, e isso é tremendo. Nós sabemos na história de Jesus que foi assim. A quinta cisão, a quinta separação, o quinto ponto do Salmo 72 é a bênção universal do reino. Do versículo 15 a 17, o rei merece as riquezas das nações, no versículo 15a. O rei é bendito continuamente, no 15b. O rei tem rica provisão, que coisa tremenda, no 16. O rei é a fonte de bênção inesgotável. Jesus é a fonte de bênção inesgotável, é o que nós vemos no versículo 17. É interessante que no 16 fala de fartura, de fertilidade, de produtividade, de crescimento e multiplicação. Assim será o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina o sexto ponto, a sexta cisão, separação do Salmo 72, vai do versículo 18 ao versículo 20. A doxologia do reino, a doxologia do reino. E doxologia é uma conclusão de um trecho com oração ou hino pela contemplação dos atributos divinos e da grandeza do Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Deus deve ser bendito pelos seus atos, é o que nos ensina. Deus deve ser bendito por causa do seu glorioso nome, é o que nos diz o texto. E Deus é bendito porque a sua glória enche toda a terra. Podemos dizer e afirmar aqui que Davi poderia, ao final da sua vida, orar como Simeão, quando viu Jesus de Nazaré nos seus braços. Ele disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa tremenda, que coisa lindíssima. Ao final da vida de Davi, nós vemos esse lindo Salmo 72, um pai orando e ao mesmo tempo profetizando como será o reinado do seu filho Salomão, o reinado salomônico, mas também profeticamente cheio do Espírito Santo. Vemos Davi afirmando, cheio do Espírito, direcionado pelo Espírito, como será o reino, as 10 características do reino messiânico. Amém? Espero que você tenha aprendido
de forma extraordinária mais informações sobre esse lindo Salmo 72. Dá uma lida aí na sua casa, aprenda mais e mais sobre as coisas de Deus. Já estamos no Salmo 72, iniciamos lá no Salmo 1, já estamos no 72 e com a graça de Deus vamos crescendo dia a dia, aprendendo sobre o texto sagrado, sobre a Bíblia Sagrada, essa palavra bendita, esse tesouro maravilhoso, que é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso tesouro e ali nós contemplaremos os atributos, as características, as facetas do caráter de Deus, a essência, quem é o nosso Deus, o Deus maravilhoso que nós servimos em nome de Jesus, tá bom? Nós queremos orar pela nossa querida Estrela Rojas, oramos por ela, pelo Jeremy, pela sua família, ela que está voltando para o Chile, que o Senhor abra todas as portas, que dê fortaleza, sabedoria nesse processo. Também oramos pela Ellenzinha, querida, preciosa, Dolores Conaccione, a Micaela, a Renata, que está aqui conosco, todos esses nossos amados irmãos, o Osmar Clout, a Robles Neide, a Romilda Ruiz, todos os nossos amados irmãos estão aqui, a Nila Flor e a Raquelzinha, que sempre está aqui conectada conosco. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Não esquece de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no aviãozinho, compartilhar esse vídeo através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas também possam aprender sobre o Salmo 72, que nos ensina como será o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino messiânico, e é tremendo, é profético, é extraordinário e é abençoado, tá bom? Se você gostou dos nossos conteúdos, venha nos conhecer, venha conhecer a nossa igreja, a nossa comunidade. Toda quarta-feira às 20 horas, culto na Igreja Casa na Rocha. Temos um culto à tarde também, sexta-feira às 3 horas da tarde, o culto Conquiste. À noite, o culto da juventude, na sexta-feira às 20 horas. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha, traga sua família, mobilize pessoas. Vamos estar juntos como igreja, como povo de Deus, louvando a Deus, adorando ao Senhor, orando uns pelos outros, clamando ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor na nossa vida e recebendo uma palavra do céu para os nossos corações. Nessa quarta-feira, às 20 horas, vamos estar continuando a nossa série sobre guerra espiritual, aprendendo sobre oração, intercessão, enfrentamento com o mundo das trevas, como nos posicionar, o que Deus espera de nós, como vencermos os nossos 3 inimigos, a carne, Satanás e os demônios e o mundo. Nós temos aprendido sobre isso e tem sido uma bênção, baseados em Efésios 6, 10 a 20, tá bom? Conto com você. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos cada irmão e irmã preciosos que estão aqui conosco, ouvindo esta palavra, Pai, do Salmo 72. Como será o reino glorioso do nosso Senhor Jesus, Pai? Já criamos uma expectativa tremenda da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, do retorno dos santos em glória, juntamente com os anjos benditos, com Jesus de Nazaré, para estabelecer o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino messiânico, o reino davídico, o reino do trono do descendente de Davi, que reinará a partir de Jerusalém, e de Sião sairá toda a lei. Pai, abençoa, reina nos nossos corações, reina nos nossos lares, reina nas nossas empresas, negócios, reina, Pai, na nossa vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em o nome de Jesus. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre os teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração. Apresentamos todas essas pessoas queridas diante do Senhor e ministramos cura, milagres, bênçãos, vida, graça, glória do Senhor sobre cada um deles, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero mandar um abraço também para Valdideia Seranto. Deus te abençoe, querida. A paz do Senhor. Um grande abraço, um beijão a todos aqueles que estão conectados conosco e aqueles que estão assistindo e compartilhando os nossos vídeos. Também recebam o nosso carinho e o nosso amor. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, horário de culto e as informações de como você pode contribuir conosco
através da generosidade. Desde já agradecemos o carinho, o afeto. Continue conectado conosco e espalhe essa mensagem para todos os seus conhecidos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.